é da Lilian, que era uma mulher que tomava 22 medicamentos todos os dias para algumas doenças que ela tinha, doença autoimune, dores crônicas. Chegou um momento de ela andar de cadeira de rodas porque não aguentava de dor. E ela viu o livro, entendeu que o poder estava na mente dela, que ela não precisava daquilo. Ela executou a risca, se entregou. Foi na época da pandemia, então ela não tinha como buscar terapias, buscar ajuda profissional, só tinha ela e o livro. E ela fez o necessário e 30 dias depois ela estava livre disso tudo. Quando penso em fracasso, nunca saiu da minha memória, foi um dia que eu estava morando com o meu irmão mais velho. Eu sempre fui muito de empreender, né? Eu sempre fui querer crescer rápido, só que como eu não estava alinhado na minha paixão, nos meus valores, eu buscava fazer isso por caminhos errados. Muitas vezes entrava em rascada, em furada, pegava negócio que nem era legal, depois que eu descobri e tal. E então isso aconteceu muito na minha trajetória. E aí foi no Natal, 25 de dezembro, que eu abri a geladeira para fazer alguma coisa ali pro Natal, aí só tinha batata e tomate. Aí naquele momento eu peguei e fiz uma batata e tomate ali. E quando eu tava jantando, ali na noite de Natal, eu sabia que várias pessoas estavam com ceias, mesas enormes ali eu tomei a decisão, falei, não, isso aqui, eu vou me lembrar disso, porque isso aqui nunca mais vai acontecer na minha vida, na vida de ninguém da minha família. Eu percebo que quando eu me tornei pai, antes a gente, ainda mais como empresário, tem uma noção da vida, pelo menos pra mim era assim, né, muito gamificada, assim, de atingir isso, fazer isso, deixa eu correr para conquistar isso e depois faço isso e tal. Então o foco era simplesmente resultado. E qual que era o problema disso? Que tinha resultado, mas não usufruía, não aproveitava, não se sentia bem e não tinha qualidade de vida, não era feliz de verdade. Quando a sua fé é maior do que seus medos, os milagres acontecem. E na prática, tudo que a gente deixa de fazer na vida, a gente deixa de fazer por conta de um medo. Quando a gente tem fé, e a fé é maior que o nosso medo, a gente age e logo temos resultado. Você já se perguntou o que acontece dentro da mente de pessoas que alcançam grandes resultados? Resultados esses que parecem impossível para muitas pessoas. Eu sou Alexandre Campos e esse é o podcast Mentes que Inspiram, decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. E eu vou ler para você aqui o histórico, quem é essa pessoa? Presta bem atenção. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no podcast uma das maiores referências da hipnoterapia no Brasil e no mundo. Ele é autor de um best-seller com mais de 15 milhões de cópias vendidas, um dos livros mais vendidos na história do país. Presidente da Omni Brasil, que já formou milhares de hipnoterapeutas. Ele é mentor de grandes profissionais, inclusive o meu mentor também. Uma verdadeira autoridade quando o assunto é transformação humana. Ele assumiu um grande legado diretamente das mãos de Jerry Kay. Legado esse ao qual eu tenho o prazer de dizer que também faço parte desse legado. E por falar em legado, ele é esposo da Rafa, pai da Milena e do Matheus. Isso, ele vai falar sobre isso. E hoje a minha missão é decifrar a mentalidade do meu sócio, mentor, amigo, Maico Arruda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com você e contribuir com o seu público incrível. Maravilha. Maico, para a gente começar aqui essas perguntas, tem bastante coisa. Vamos lá. Recentemente teve uma festa de 10 anos da Omni, ao qual eu tive o privilégio de ir para essa festa. Ainda fui de limusine para a festa. Olha o nível da festa. Como é para você, o que significa esses 10 anos de Omni? E também explicar para quem está nos acompanhando o que é a Omni, essa empresa que tem transformado muitas vidas, mas também tem pessoas que ainda talvez não conheça. O que você pode dizer sobre os 10 anos, essa emoção, desse sentimento e o que é Omni? Legal. Bom, explicando o que é a Omni primeiro, né? A Omni é uma escola
profissionalizante que forma profissionais da hipnoterapia. E o hipnoterapeuta é simplesmente alguém que é capacitado a ajudar qualquer pessoa que tenha um problema que não nasceu com essa pessoa a resolver esse problema de forma rápida, em 1, 2, 3 encontros, geralmente menos de 30 dias. Isso é o hipnoterapeuta e a Omni é hoje a maior referência, não só no Brasil, como no mundo dessa profissão. E recentemente, na semana passada, a gente comemorou 10 anos aqui no Brasil, que para mim foi um marco, né? Muita gente perguntou isso, qual que é a sensação? Para mim é algo que eu não consigo descrever porque eu não consegui imaginar que a gente ia chegar nesse ponto, né? No tamanho que a gente está. Porque quando eu comecei era só simplesmente vontade de ajudar as pessoas e fazer um dinheirinho ali para pagar o casamento, e era só isso que eu queria. E hoje a gente está comemorando com milhares de profissionais formados, com milhões de vidas já transformadas através desses profissionais, e é só o começo. Quando se fala de tamanho que chegou, fala um pouco de números, em quantos países, quantos brasileiros formaram, né, na Omni, para você ter uma ideia. Só no Brasil a gente tem quase 5 mil profissionais já formados, atuantes, só que nós temos alunos do mundo todo, e agora a Omni do Brasil está levando esses cursos para fora também. Então a gente já está em 24 países, e sendo a Suíça um dos principais polos, onde vai acontecer um curso, inclusive recentemente, daqui 2 meses, e já com perspectiva de cursos nos Estados Unidos, cursos em Portugal, em Londres. Então, ministrado por brasileiros. Ministrado por brasileiros, pessoas que foram formadas aqui no Brasil. Então é do Brasil para o mundo, Brasil literalmente. Mundo. Que incrível. Esse sucesso da Omni, creio que, lógico, tudo tem que ter um esforço, um trabalho. O que você acredita que é hoje, assim, algo que você não pode tirar da sua rotina, que faz você conseguir manter essa performance e esses resultados? Hoje, pessoalmente, o que faz acontecer tudo da forma que deve acontecer, falando em rotina interna primeiro, é seguir aquilo que eu acredito, né? Seguir os meus valores, estar com a minha família, estar com os meus filhos, porque é isso que me inspira a continuar, né? Sabendo que quanto mais a empresa cresce, mais a gente vai criar um mundo melhor para os meus filhos. Então, internamente seria isso. Agora, externamente, aí é muito ser mais disciplinado possível dentro das rotinas padrões, né? Rotina de gestão ali como líder, né, da empresa, rotina pessoal também de exercício físico, alimentação. Porque qualquer negócio grande, o empresário, o profissional precisa buscar ser grande também, não grande de tamanho, mas grande de performance, né? Buscar pensar como um atleta daquela área. Então, para mim, eu vejo assim. Você tocou num assunto sobre líder, né? Liderar pessoas. Eu sei, o Porte não tem bastante colaboradores, e o tempo todo empresário tem que ser líder. E é até legal, né? Que às vezes as pessoas entram em contato e falam: eu não aguento mais a minha vida, que eu estou com muito problema. Eu tenho que melhorar, porque são muitos problemas que eu tenho. E é o líder, o empresário, que não entendeu que a matéria-prima dele é problema. Porque se não tiver problema, precisa do líder. A matéria-prima de um confeiteiro são os alimentos, de um designer, arquiteto, são os móveis, né, a construção civil. E a matéria-prima de um líder é problema. Então ele tem que se preparar, porque isso faz parte da rotina dele. Por falar em liderar pessoas, Michael, o que você considera que é o melhor em liderar pessoas e o pior em liderar pessoas? Legal, matéria-prima do líder é problema, eu nunca tinha ouvido dessa forma, faz todo sentido, né? Interessante. Sim. E para mim o melhor em liderar pessoas é ver as pessoas crescendo, evoluindo, e você saber que você tem participação nisso, né? Isso para mim é o mais gratificante. Agora, o pior é o oposto disso, é de você querer ajudar uma pessoa, confiar numa pessoa, acreditar e por conta às vezes da mentalidade dessa pessoa, do ambiente dela, aquela pessoa não corresponder, às vezes pior, às vezes a pessoa te trair, mentir, e aí você se apega, né, nas pessoas, você quer ajudar as pessoas, aí você sente uma facada porque a gente é ser humano, né? Acho que esse é o mais difícil. Tem uma frase que eu gosto muito, é assim: a gente se decepciona porque
às vezes o culpado somos nós mesmos que colocamos muita ali expectativa que não vai dar errado, né? E não temos o controle. Como até legal você falar sobre isso, sobre inspirar pessoas, porque realmente é muita verdade. Eu conheço pessoas que trabalharam lá dentro muitos anos, né? O Bernard, que é um dos seus instrutores, grande B, um abraço. E ele trabalhou lá dentro e você sem medo nenhum de perder ali um braço direito. E hoje ele é instrutor lá, atende também, né? Você sempre apoiando. Tive recentemente conversando com o Diógenes também, que está lá nos Estados Unidos. Tudo cria sua aí. Tem uma galera boa no mercado que vão empreender, ser autônomo, crescer e que tem muita gratidão pelo que você faz. Parabéns, sempre realmente obrigado. Inspirando mesmo, transformando vidas de todas as formas. O Bernardo entrou lá como estagiário, né? Estagiário, Diógenes também entrou como vendedor ali. Hoje está tocando uma operação gigante lá nos Estados Unidos, com o próprio negócio dele, com sociedade, com um dos maiores players do Brasil. E para mim isso é uma das melhores coisas de liderar, isso, né? Dá para ver o brilho nos seus olhos quando fala disso, é muita verdade mesmo. Quando se fala de transformar vidas, você tem um livro, depois eu vou pegar até o livro, vai aparecer aí na tela, que é o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, um best-seller com mais de 15 milhões de cópias vendidas. Qual o maior feedback que você recebeu de alguém que leu o seu livro, que impactou, que teve? Eu sei que são muitos, lógico. Tudo aqui, gente, eu sei de tudo, mas eu tenho que perguntar porque a audiência não sabe, né? E eu quero decifrar a mentalidade dele. Ele não sai daqui hoje sem a gente entender aí qual o segredo aí, os bastidores da mente de Michael Arruda. Qual o feedback que você recebeu aí da história do livro que mais te impactou? Bom, do livro, o principal, que eu tenho assim, depoimento na Amazon, na Saraiva, no Instagram, a pessoa fez questão de mandar em todos os lugares, é o da Lilian, que era uma mulher que tomava 22 medicamentos todos os dias para algumas doenças que ela tinha, doença autoimune, dores crônicas. Chegou um momento de ela andar de cadeira de rodas porque não aguentava de dor. E ela viu o livro, entendeu que o poder estava na mente dela, que ela não precisava daquilo. Ela executou a risca, se entregou. Foi na época da pandemia, então ela não tinha como buscar terapias, buscar ajuda profissional, só tinha ela e o livro. E ela fez o necessário e 30 dias depois ela estava livre disso tudo. Curada, fez com o livro. Com o livro, apenas com o livro. Ela não tinha feito hipnoterapia em consultório, nada. O livro deu esse livro. Parou de tomar os medicamentos, fez exames laboratoriais, mostrou que não precisava mais de... Os médicos não acreditaram, né? Esse é o poder que a nossa mente tem, né? Parabéns, sempre... E, na verdade, a pessoa já tem um poder, né? Você só mostra ali e ajuda ela a acessar o que ela já tem. Que foi nos concedido por Deus, pelo Criador, que a gente pode, né? E é incrível. E na parte de formação, das pessoas que se formaram, são quantos aproximadamente já se formaram? Quase 5 mil, só no Brasil. Aproximadamente 5 mil pessoas se formaram. É difícil, eu sei, escolher um caso só... Mas o que mais te impactou dessas pessoas que se formaram? Da formação tem muito caso de cura também, né? Curas quase que milagrosas, inclusive. Mas o que eu mais gosto, o que mais me orgulha, ainda mais pelo momento que eu estou vivendo hoje, né, com os meus filhos, era de um aluno, Caio, que ele não tinha condição para fazer a formação, estava desempregado e a esposa dele estava grávida e ia ganhar o bebê em 4 meses. E ele não sabia o que fazer, mas ele acreditava nisso, acreditava na hipnoterapia, se identificava com a missão. E foi quando ele decidiu vender o carro, que era o único bem que ele tinha, para investir e conseguir fazer essa formação. E ele deu espaço de fé e as pessoas que mais se arriscam, que mais acreditam, têm os maiores resultados, né? E aí a melhor coisa para mim foi depois que eu conheci essa história dele, ele contou para mim 3 meses depois, 4 meses depois, ele conseguindo sustentar a família dele, sem problemas financeiros, pagou algumas dívidas que ele tinha e vivendo bem, vivendo tranquilo, graças à coragem que ele teve. Então é sobre isso, sobre famílias, né? Sustentar famílias, isso é o mais bonito de tudo. E histórias como essa são muitas, eu mesmo faço parte, né, de uma dessas pessoas que me formei na Omni e realmente mudou minha vida, não só a parte financeira, que é importante, lógico,
mas o relacionamento que eu tenho com a minha avó, com a minha família hoje, com a minha filhota, beijo filha, te amo, e com a minha esposa, é legal que a minha esposa se formou, né, a Diris, e por ela ser formada, então, ontem nós estávamos falando sobre isso numa viagem, a gente não tem ideia, não tem discussão. Ela começa alguma coisa, já vira um atendimento, sabe? Isso daí é alguma crença sua lá da infância, alguma coisa que está acontecendo, vamos discutir sobre isso. Não é comigo esse problema, é algo teu, e aí a gente já se trata ali. Super investimento, valeu a pena, viu, Marco? Que ajuda muito o relacionamento. Então, vou pegar esse corte aí para vender muita informação. Pode vender. Não, para casal, eu falei, era um casal que eu estava falando sobre isso. A vantagem de ter uma esposa que também entende sobre como funciona a mente. É maravilhoso. E eu falo isso também quando eu vou atender. Que quando eu estou atendendo uma pessoa e daqui a pouco eu atendo a esposa dele, fica mais fácil, porque quando ela vier ao atendimento, online ou presencial, eu vou explicar como funciona a mente, que os problemas da infância, e aí ela mesma já começa a fazer a autoanálise nela nossa, agora estou lembrando que o Alexandre falou, talvez essa irritabilidade minha dá para controlar. E é maravilhoso mesmo, viu? Super indico, viu, gente? Fica aí a dica. Momentos de auge, né? O auge da tua vida, repito, eu sei, mas eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência o principal dia, assim, o auge da sua vida. Eu sei porque me marcou muito, eu já vi sua palestra várias vezes, mas só que hoje eu quero ir além, porque nós temos hipnoterapeutas que estão nos acompanhando. Um abraço para você, irmão de missão, hipnoterapeuta, que já conhece a história do Marco, vai mais de novo essa mesma história lá da Roseli e tal, que é importante. Hoje nós vamos buscar mais, viu, gente? Pode confiar que nós vamos buscar mais coisas ainda além do que você já conhece. Então, para quem ainda não sabe, conta a história desse auge e depois mais 2 aí de over delivery pra galera. Legal. Bom, esse auge que o Alexandre está falando, que eu conto todas as minhas palestras, né? É que um dia eu recebi um convite, né? Alguém falou, Michael, por que você não escreve um livro? Aí eu fiquei com medo, né? Falei, um livro, ninguém investe em livro no Brasil, as pessoas não têm a cultura de leitura e tal. E eu tava dando desculpa pro meu medo de fracassar, de fazer um livro e não dar certo. Só que eu pensei, poxa, se um livro só poder ajudar uma só pessoa, já teria valido a pena todo esse esforço, né? Então eu fiz, segui, aprendi muito sobre como fazer, fui atrás, busquei, até que encontrei e consegui publicar na Editora Gente. E aí, devido a uma parceria que a Editora Gente fez com umas campanhas promocionais lá, com umas empresas promocionais, escolheram o meu livro para divulgar porque ele era o perfil ideal, o título ideal. E um dia a Roseli me mandou uma mensagem falando que o meu livro tinha vendido 2,5 milhões de cópias, numa leva, assim, num mês. E ali foi o grande auge, onde eu falei, caramba, olha só, tudo valeu a pena. Isso eu conto todas as histórias, todas as palestras, né? Mas além desse... mais 2. Um que eu tenho, foi antes disso, que pra mim é a representação de sucesso assim, profissional, foi o dia que eu estava no avião, fazendo a minha primeira viagem internacional, que era para a Flórida, para conhecer o Jerry, para fazer o curso que eu me tornar um instrutor. Para mim foi um auge porque há poucos meses antes disso eu estava endividado, nunca tinha tido mais do que 5 mil reais, 4 mil reais na conta. E então, de repente eu estava ali, achava muito chique, né? A pessoa que viaja para fora e tal, para mim era uma realidade muito distante. Eu estava ali indo viajar com meu próprio dinheiro para conhecer meu grande mentor, que era o Jerry, o cara que criou tudo isso, né? E eu lembro que no avião botei o fone de ouvido, botei uma música do Fred Mercury e fiquei vendo. Foi... Lembra o nome? Under Pressure. Under Pressure. E eu fiquei ouvindo ali e falei, caramba, venci na vida. Aquilo ali foi um grande auge. Mais um, né? O outro não foi tão forte quanto esse, né? Pra mim, de emoção, sim, mas de negócio foi bem poderoso. Que foi quando eu fiz o meu primeiro evento de hipnoterapia, onde ia impactar pessoas em massa. Foi a primeira experiência Omni, tinha 650 pessoas, e quando aconteceu ali, e no final, aí lá palestrou o Thiago Nigro, o Georgotto, o Caíto Maia,
grandes nomes que assim. Inclusive tem formação da Omni também. Inclusive são formados. São formados, né? Pela Omni também. Pela Omni, são grandes amigos. Um abraço aí para vocês. E ali no final, onde vi aquelas pessoas transformadas, emocionadas, agradecendo. Falei, poxa, você me curou, você salvou meu pai que veio aqui, você ajudou meu irmão que está aqui. Então ali, de um monte de gente, centenas de pessoas, falei, caramba, é isso. E ali eu tive certeza que era só caminho à frente. Cara, que incrível. E eu tô aqui, na verdade esse é o meu ambiente de trabalho, a análise de caso, o atendimento que a gente faz. Eu tô observando as microexpressões faciais dele. Cara, tem muita verdade aí. Não adianta, eu não saio, às vezes até voltando a falar de esposa, às vezes a esposa quer falar comigo e fala, eu não quero falar com o terapeuta, não tem jeito. Eu tô aqui como um host, já fui locutor de rádio, fazendo um trabalho de apresentação, mas literalmente eu tô aqui observando a verdade, as expressões, o quanto isso é verdade. Parabéns. Mas nem só de sucesso vive, né? Teve fracassos também. Creio que muitos se inspiram muito quando ouvem falar do fracasso. E é um grande equívoco de muita gente, líderes que às vezes querem se mostrar o Superman o tempo todo. Porque, não, eu não posso falar da minha fraqueza, porque senão o fulano vai achar que é difícil, o meu liderado vai fazer corpo mole, porque ele não está bem. E isso eu aprendi, repito, muito com o John Maxwell, que é coach, líder, um dos melhores do mundo, best-seller, foi coach do Barack Obama, que nós temos que quebrar esse gap, essa separação entre o líder e o liderado, entre a pessoa de sucesso e quem ainda não alcançou ainda. E uma das melhores formas é falar do fracasso, dos momentos difíceis. Porque nesse momento pode ter alguém ouvindo e falando, caramba, mas está muito difícil para mim, para o Maico é fácil, porque olha onde ele está. Então, para inspirar, seguir o nome do programa, né, do nosso podcast, Mentes que Inspiram, quais foram ou qual foi o pior dia da sua vida, o fundo do poço mesmo, aquele dia que você falou, meu Deus, tá difícil. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Bom, eu tive vários momentos, né, de dor na minha história. Na vida adulta, no negócio. Na vida adulta, foi quando... Em vários momentos eu tive... Por 3 vezes, né, eu morei de favor. Tava difícil e tal, sem dinheiro, aí pedi ajuda a amigos e tal. Só que esses não... Eu tava lutando, tava batalhando ali, tava acontecendo, eu não tinha dinheiro, eu acreditava que não, vai dar certo, vai dar um jeito. Era dolorido, mas eu não considero que é o fundo do poço, mesmo morar de favor. E o que eu lembro, que quando penso em fracasso, nunca saiu da minha memória, foi um dia que eu tava morando com o meu irmão mais velho, querendo ou não, de favor ainda, né? Mas eu já tava com a vida um pouquinho mais estabilizada ali, e ele dava algumas contas para eu pagar. E nesse momento eu tava fazendo... Eu sempre fui muito de empreender, né? Eu sempre fui querer crescer rápido, só que como eu não estava alinhado na minha paixão, nos meus valores, eu buscava fazer isso por caminhos errados. Muitas vezes entrava em rascada, em furada, pegava negócio que nem era legal, depois que eu descobri e tal. E então isso aconteceu muito na minha trajetória.
Aí nessa época eu estava empreendendo num negócio de eventos, né? De investimentos. E aí eu tinha conseguido juntar um dinheirinho com outros bicos, que era coisa de 10 mil reais, assim, que pra mim era muito dinheiro. E tinha investido nesse negócio e já estava um tempo, e aí no mês seguinte eu ia, uns 2 meses depois eu ia começar a receber, né, uns 3 mil reais por mês ali dos negócios que eu tinha feito, do trabalho que eu tinha feito, dos investimentos, tudo, juntando tudo. E eu falei, poxa, aí já tô mais estabilizado, recebendo uns 3 mil ali, vou fazendo outras coisas, já dá pra começar a viver. Nessa época, faltavam uns 2 anos pra me casar. Eu tava ainda preocupado como que ia arrumar Você dinheiro morava onde, perdão? Eu morava em Vitória, né? Vitória. Meu irmão mais velho, né, morava em Vitória. Eu tava morando na casa dele, ele fez a varanda ali, um puxadinho ali na varanda pra botar uma cama pra mim. E eu pensando como que eu vou casar, né? Como eu vou ter dinheiro pra casar. E aí eu arrumei isso e falei, poxa, agora vai dar certo, tranquilo e tal, vou arrumando as coisas. E aí no final do ano, eu namorava com a Rafa, né? A Rafa hoje é minha atual esposa. Faltando 2 anos para se formar, pra gente casar, sem saber como ainda. E a gente passando o final do ano lá em Juiz de Fora, que é a cidade dos pais dela, ficando lá na casa dela. E aí quando eu tava lá, era tipo 26 de dezembro e tal, já tava atrasado o que era para receber. Aí foi quando eu recebi a notícia de que o negócio estava fazendo, que a pessoa responsável tinha sumido e tal, e descobriram fatura sobre ela. E eu falei, poxa, caí num golpe. Perdi o dinheiro e o pior, não vou receber aquilo que eu esperava que ia receber. E aquilo me deixou muito mal, e aí o momento que foi mais marcante pra mim foi alguns dias depois, que foi no dia 31 de dezembro, que tava toda a família dela lá reunida, festa, eu com a Rafa, todo mundo desejo de ano novo, né, e nossa, esse ano vai ser melhor e tal. E eu junto com ela, ali, no meio da família, não podendo falar isso pra ninguém, né, pra as pessoas não me julgarem ainda mais. E sabendo que pra mim, poxa, o que eu vou fazer agora da vida, né? Tá perdido, não sei o que eu vou fazer, não tenho dinheiro nem pra morar em algum lugar, nem pra me bancar, nem pra comprar comida, depende 100% de outra pessoa. Então, aquilo ali ficou na minha cabeça por muito tempo, até eu conseguir me retomar. Principal emoção desse período? Primeira coisa que vem, sentimento. A palavra que veio foi depressão. Primeira Depressão. coisa, depressão, tristeza. E a sensação de, tipo, eu pensava, eu nunca tive depressão, nunca tive vontade de tirar minha própria vida, mas naquele momento eu desejava que, poxa, o mundo podia acabar, podia acontecer. Seria melhor. Caísse alguma coisa aqui, um meteoro e acabasse tudo, Seria acabou melhor. o sofrimento. Que na verdade é bem profundo, obrigado por compartilhar. E, na verdade, a maioria das pessoas que pensam em suicídio, ou que tentam, assim, como eu já tentei o suicídio, né? Muitos já conhecem a minha história. Não é que ele quer parar de ver, ele não quer mais a dor, o sofrimento, né? Ele não se vê capaz de resolver, não vê saída para aquilo. E aí, infelizmente, até o Brasil é o número 1 em casos, né, de ansiedade e depressão. Como você citou, é uma das maiores causas de morte por suicídio. E homens lideram o ranking com 77%, porque às vezes a vergonha, a culpa, né, a responsabilidade, ouvir o pai e a mãe dizer que tem que ter sucesso, que não pode chorar, que não pode ser fraco, é complicado. E quando se fala de momentos difíceis assim, qual foi o ponto de inflexão, assim, aquele ponto de virada na sua vida, um momento assim que você fala assim, eu tomei a decisão de mudar, esse foi o ponto, o fundo do poço teu. Mas quando foi que você falou assim, não dá mais, é o dia do basta, o dia D, seja qual for o nome, o dia que você virou a chave, mesmo que não alcançou o resultado ainda, mas que começa a fazer essa caminhada, essa jornada até o dia de hoje? O dia que eu virei a chave mesmo, só que eu achei que ia virar tudo, só que levou muito tempo. Não, virou na mente, pelo menos. Mas na mente, foi esse conto, inclusive no meu livro, Desbloqueia o Poder da Sua Mente.
eu estava empreendendo, foi muito antes disso, inclusive esse caso que eu contei, nem conhecia a Rafa, estava empreendendo aqui em São Paulo, morava em Budas Artes e pegava 2 horas e meia de transporte todos os dias e ali buscando fazer uns bicos, ganhar dinheiro e tal, até que não tinha dinheiro para pagar o cartão de crédito, aí eu não consegui fazer compras ali naquela semana, não estava sem dinheiro nenhum, não tinha recebido o que eu esperava, e aí foi no Natal, 25 de dezembro, eu não conseguia nem voltar ali para estar com meus irmãos lá em Vitória. Foi que eu abri a geladeira para fazer alguma coisa ali pro Natal, aí só tinha batata e tomate. Aí naquele momento eu peguei e fiz uma batata e tomate ali, e quando eu tava jantando ali na noite de Natal, e eu sabia que várias pessoas estavam com ceias, mesas enormes ali eu tomei a decisão, falei, não, isso aqui, eu vou me lembrar disso, porque isso aqui nunca mais vai acontecer na minha vida, na vida de ninguém da minha família. Isso aqui nunca mais vai acontecer. Então esse foi o momento que eu decidi internamente de verdade que ia fazer o que fosse necessário para crescer. É muito forte. Obrigado, viu? Nossa, gratidão mesmo. E a gente tem muita coisa por vir ainda. Obrigado. E, Michael, hoje, para você liderar com problemas, é muito mais simples, né? O conhecimento que você tem hoje. E como a nossa audiência tem muitos líderes, por conta até de uma mentoria que eu tenho que chama Líder do Futuro, onde a gente fala dos 7 níveis da liderança, que o 6º e o 7º é onde já começa a usar o subconsciente e tal. O que você faz, porque, como foi falado anteriormente, caos, problema, faz parte da vida de um líder, de um empresário. Como que você faz de forma mais rápida, assim, ou que dica você daria para a pessoa lidar com o desafio, com o momento ali complicado dentro de uma empresa? O que você faz e o que você indica que estaria mais acesso a todo mundo? Então, o que eu faço, que eu indico, é muito parecido. Não sei se é a mesma coisa, né? Pode ser que seja mesmo. E que eu vejo assim, né? Liderar, resolver problemas, né? Como você falou. E não existe problema grande ou problema pequeno. É você que é grande ou pequeno em referência com aquele problema. Então, você está num desafio que você não sabe como resolver, você tem que buscar ajuda. Mentores, né? É ter alguém para te ajudar a falar, poxa, isso aqui vai por esse caminho, isso aqui faz assim, isso aqui já pensou nisso. E eu sempre... E às vezes mentor não é alguém externo ali que vai falar e pegar você na mão. Às vezes, isso sim também é importante, mas às vezes é um livro ali que você lê sobre aquele assunto, sobre aquele desafio. Então estou sempre buscando ler, estudar, ou podcasts, ouvir materiais como esses que você grava para saber o que fazer para resolver isso. Então sempre penso, poxa, isso aqui que eu estou passando, alguém em algum lugar no mundo já resolveu, deixa eu ir buscar. Muito poderoso. A primeira frase que você falou, que não existe problema... Não existe problema grande ou pequeno, né? Você que é grande ou pequeno frente ao problema. Gente, quando faz isso aqui é porque foi insight, hein? Você em casa, toda vez que pegar aí uma ideia, isso aqui é dos nossos bastidores, ó, já grava essa daí. Vamos falar de coisa muito boa, de legado. Eu quero que você fale, são 2 legados. O primeiro legado que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência sobre o Jerry, brevemente, sobre essa questão, como que foi esse encontro teu, quem é Jerry, né? Para as pessoas entenderem a importância. E depois nós vamos falar de um segundo legado que vocês vão gostar muito. Fala então sobre esse legado, Michael. O que você diz sobre esse momento, o legado com o Jerry? Bom, o Jerry foi quando ele era um garoto com 13 anos que descobriu esse poder da mente, né, na hipnoterapia, através de uma grande referência histórica, que é o Dave Elman. Aí ele começou a aprender com ele, começou a usar a vida toda e pediram, poxa, ensina isso pra gente. E aí ele teve a vontade de ensinar, de criar algo que fosse um curso único, que fosse tudo que você precisa aprender para ser profissional da área. Porque ele já tinha muito sucesso, né, como esse profissional da área, e aí ele criou a Omni. A Omni do latim, que ensina todo, né, tudo. Então a Omni ensinaria tudo que você precisa aprender para ser um ótimo profissional dessa área. E ele criou isso em 79, então o Jerry é o grande fundador, né, da Omni. E aí ele começou a ensinar ali, só que o Jerry nunca foi empreendedor, assim, cabeça de negócio, né. Aí ele ensinava ali no fundo de uma garagem e tinha muito sucesso
pessoal, eu tinha os alunos ali, turma com 10, 15 pessoas, e fazia isso todo mês, e fez isso por décadas. Até que em 2006 veio um grande aluno dele, que já tinha experiência comercial, né, era diretor da Mercedes e tal, que é o Hans. Aí ele entrou, começou a ajudar, começou a fazer o negócio crescer, o Omni crescer. E meu contato foi, eu já conheci o Jerry à distância, né, a cursos online. E meu primeiro contato com a Omni pessoalmente foi com o Hans, onde ele estava vendo meu trabalho aqui no Brasil. Eu conversei com ele, a gente teve a oportunidade de trazer ele aqui pro Brasil. E ali foi quando o Hans viu eu trabalhando, viu eu atendendo, ajudando algumas pessoas durante o curso que ele estava ministrando, né? Eu estava de monitor. Aí o Hans falou, poxa, você daria um bom instrutor, já pensou sobre isso? E foi quando eu viajei, né? Foi o momento que eu contei sobre estar no avião para conhecer o Jerry. E ali eu conheci o Jerry e para mim é um cara que deixou no coração esse legado de ajudar as pessoas. Porque ele viveu por 75 anos e toda a vida dele, o foco dele era ajudar outras pessoas. E ali eu senti que isso era um amor de verdade. Não era sobre dinheiro, não era sobre nada, era ajudar as pessoas. E eu peguei isso dele. Então, acho que esse é o grande legado que ele deixou para mim. Qual a frase que ele te falou? O Jerry no restaurante que você estava? Ah, sim. E aí depois disso, né, a Omni começou a crescer aqui no Brasil. Eu comecei, tudo que eu ganhava de dinheiro, eu depois peguei minhas dívidas, eu investia na Omni e tal, e isso fez a Omni crescer muito rápido aqui no Brasil e chamou a atenção lá de fora. Então já outra dica aí para a audiência, né, você quer ter oportunidades, quer fazer grandes parcerias, chama atenção através do sucesso. Então cresça rápido que você vai ter mais oportunidades. Aí eu cresci rápido. E aí eles me convidaram para fazer um projeto de um documentário lá nos Estados Unidos. Aí agora eu tinha com dinheiro, aí eu voltei para os Estados Unidos, agora convivendo de amigo, né, parceiro com o Jerry, ali de igual para igual. Aí nisso ele chegou no restaurante, nos últimos almoços da equipe, ele chegou para mim, assim que eu paguei a conta ali do almoço, ele falou, Michael, vem cá, esse legado aqui não pode morrer comigo. E eu falei, como assim, Jerry? Eu falei, não tem mais muito tempo de vida e eu quero deixar algo a você. E aí ele botou a mão no bolso e tirou um pêndulo, que é um objeto que simbolizava para ele, né, a hipnose, um objeto simbólico só, que ele guardava por carinho, aquele objeto. E ele colocou na minha mão e falou, eu quero que você cuide desse legado para mim. Eu estou vendo o trabalho que você está fazendo no Brasil e confio em você. E ali eu vi quanto que... Ele nem me conhecia a fundo assim, né? Mas acho que ele sentiu no meu coração, não sei, a minha vontade. E graças a isso eu carrego isso com uma força no coração. Eu deixo guardadinho esse pêndulo, eu só levo na formação para contar essa história. Mas é o objeto mais valioso que eu tenho hoje. Sim. E quem vê essa história linda, né? Imagina, né? Vamos falar de mentalidade sempre aqui para inspirar. O Hans, eu sei da história, que inclusive o aniversário do Hans, ele falou agora recentemente, foi no dia do aniversário da Omni de 10 anos, e o Michael ali falando do evento, ele falou, não, mas não foi assim não que eu conheci o Michael. Eu conheci o Michael através de uma briga. Que briga foi essa, brevemente, aqui para a audiência, para entender o que é a mentalidade de sucesso? Quando eu comecei, a melhor forma de você começar é ser conhecido, né? E eu comecei simplesmente ajudando as pessoas traduzindo vídeos. Não era hipnoterapeuta, não estava ainda ligado à Omni, né? Mas estava traduzindo conteúdos na internet aí, olha lá, presta atenção. Eu queria ajudar as pessoas, muita gente... eu gostava disso, fazer por hobby, né? Ajudar as pessoas e tal. Aí eu traduzia vídeos de grandes nomes, né? Da hipnoterapia. Porque eu estudei inglês para aprender hipnose, né? Aqui no Brasil não tinha material sobre isso, então eu fui buscar estudar inglês. Aí quando eu conseguia pelo menos entender um pouco, eu falei, poxa, deixa eu ajudar outras pessoas que talvez não saibam inglês. Aí eu comecei a traduzir e muitos desses vídeos eram do Jerry. Aí num desses vídeos do Jerry eu recebi uma mensagem lá no YouTube do Hans,
que eu só conhecia de nome. O Hans é o presidente da marca internacional, a Omni Internacional, né? Ele viu esse vídeo e falou, olha, tira esse vídeo do ar agora, senão vai ter problema com os nossos advogados, esse material protegido nosso. E aí foi quando eu conversei com ele, não, mas peraí, eu também sou formado aqui, fiz o curso à distância, eu quero divulgar no Brasil, ninguém sabe e tal. E aí ele falou, não, mas você... Eu perguntei, quando que vai vir pro Brasil a Omni? Aí ele falou, eu já pensei no Brasil, morei muito tempo no Brasil, sempre quis levar pro Brasil, mas não tem parceiro. Você conhece alguém que produz eventos aí, que faz eventos de confiança? Aí eu lembro, falei, putz, olha a oportunidade, hein? Eu fiz várias coisas na minha vida, mas nada tinha a ver com eventos. Eu cheguei até a vender CD pirata na rua, mas nada a ver com eventos. Só que acho que oportunidade, não tem cara de oportunidade, né? Aí eu cheguei pro Hans e falei, claro que eu conheço. Vamos lá que vai dar certo. E aí a gente começou a conversar e tal. E é engraçado que depois o Hans, ele me contou, né? Ele abriu pra mim, nos bastidores, abriu pra mim e falou, Mike, você acha que eu acreditei em você naquele dia lá? É claro que não, né? Você simplesmente falou que você fazia eventos, eu não acreditei, mas não tinha nada a perder e eu quis testar. E aí eu fui mandando umas coisas. Aí o que ele, na verdade, foi isso. Ele foi mandando uma coisa para traduzir, mandando outra coisa, pedindo para eu pesquisar um hotel. E ele foi me testando. E como eu entregava, ele falou, né, como você entregava tudo no prazo e tudo que eu pedia você fazia melhor do que eu esperava, eu vi que realmente estava afim, que você, independente se você tinha experiência prévia ou não, que dava para confiar em você. Aí foi quando eu pedi para a gente marcar a data. Que incrível. E assim começou. Olha primeiro, né, a visão empreendedora, a vontade e o poder da palavra, do Hans falar algo que nem era verdade, mas que te motivou. Hoje eu sou hipnoterapeuta faixa ouro. No meio de 5.000 hipnoterapeutas no Brasil, tem só 7 que são embaixadores, eu sou um dos 7. E uma das primeiras palavras que eu falei pro Mike quando eu conheci ele foi: você vai ouvir a minha história, eu vou fazer história. E ele me respondeu a mesma coisa que o Hans. Agora eu tô preocupado se ele acreditou em mim. Claro que não, porque ele não me conhecia. Mas e toda vez que a gente se encontra em eventos, a gente fala, cara, tamo junto. Eu falei isso pra ele, que eu ia escrever a história, que a gente ia levar esse legado pra frente, que ele ia ouvir falar de mim ainda. Porque, né, eu lembro do evento, Maico, que você tava almoçando no hotel, eu falei, nossa, ele almoçando, eu queria tanto sentar do lado dele pra tirar uma foto, pra dizer que eu tô almoçando com ele. E depois a gente já saiu, comeu pizza, fizemos um monte de coisa. Estamos juntos, somos amigos hoje. Mas naquele evento, eu falei pro Maico que ele iria e ele me respondeu positivamente. Assim, eu acredito em você. Foi a palavra que você me disse, eu acredito em você. E aquilo ficou marcado em mim. Falei, putz, agora não posso decepcionar. Eu falei que eu vou. Legal. Estamos aqui. Agora, se foi verdade ou não, usou a mesma técnica. Por falar de legado, você recentemente aí mudou a vida com a chegada da Milena, da tua filha. E depois o Matheus, mais recente agora. 2 meses. 2 meses só. O que mudou na sua mentalidade do Michael pai, que é só quem é pai ou mãe para entender como muda, né? O que você percebe que mudou mais na sua mente do Michael hoje pai do que era antes? Eu percebo que quando eu me tornei pai, antes a gente, ainda mais quando empresário, tem uma noção da vida, pelo menos para mim era assim, né? Muito gamificada, assim, de atingir isso, fazer isso, deixa eu correr para conquistar isso e depois faço isso e tal. Então o foco era simplesmente resultado. E qual que era o problema disso? Que tinha resultado, mas não usufruía, não aproveitava, não se sentia bem e não tinha qualidade de vida, não era feliz de verdade, né? Eu achava que era, poxa, estou avançando, estou evoluindo, estou crescendo, ganhando dinheiro, mas não era. E aí foi quando a Milena nasceu que eu vi que o que ela me ensinou foi que a vida é o que é agora, esse momento. Que quando ela é criancinha ali, né, o pai não fica pensando, deixa eu ver quando que a minha filha vai começar a andar. Será que ela vai andar antes que as outras crianças? Será que não vai? Quando ela vai falar a primeira palavra, e já está passando o tempo, não falou a primeira palavra. Nenhum pai fica assim, né? Simplesmente curte o momento, falou a primeira palavra, cai, começou a andar, não se importa que caiu ali, ajuda a levantar e curte cada momento da criança, né? E ali eu entendi que eu posso usufruir e para usufruir eu tenho que viver o momento. E aí eu passei a viver cada dia ali, curtindo com ela, né, antes do Matheus chegar. E eu trouxe isso para a vida, que eu
tem que curtir cada fase que eu tô, né? Porque a gente fica muito ali, quando eu alcançar esse nível da empresa, eu tenho sucesso. Quando eu alcançar esse nível da liderança, eu tenho sucesso. Quando eu fazer isso, eu tenho sucesso. Mas não, o sucesso é a gente viver bem com o que a gente tem agora. Isso que eu aprendi com ela. Que é o poder, né, do momento presente, que é onde Deus está. Deus não está no passado, porque lá não existe, só existe na nossa mente. Não está no futuro, porque também não existe, ele só está no hoje, né, no agora. E por falar em Deus, eu acompanhei. Um abraço para o nosso querido pastor Alessandro. Conta um pouco para a gente essa mudança de mentalidade, dessa experiência que você teve com Deus, o que mudou, a questão da importância que todo mundo fala, tem que tratar a mente é importante, mente, corpo e espírito. O que poderia falar sobre isso, Mike, sobre essa mudança? Bom, O que mudou na tua vida, o que te mudou na vida pessoal, esse encontro, essa mudança, e na vida profissional? Acho que é uma coisa que só a gente vivendo, né? Eu digo que todo mundo que não tem um contato com o espiritual comece a ter, porque faz parte da vida. E eu era uma pessoa, para quem me conhece, totalmente racional. Ainda sou, né? Totalmente racional, mas eu era assim, isso aí não existe, é tudo mente subconsciente. Mas mudou a sensação de... Quando a gente sabe que não é só essa vida, que não é sobre só conquistar, não é sobre só o mundo material, a gente entende que há algo muito maior por trás, uma missão maior, um plano maior. A gente tem uma plenitude na vida, né? A gente tem uma realização muito maior. E isso não há nada que a gente faça que vai preencher. Enquanto a gente não tem Deus, não tem Jesus no coração, não tem nada que preencha esse vazio. E a prova disso é grandes artistas, empresários, o Robbie Williams, né? Que conquistou toda a fama, todo o sucesso, todo o dinheiro e fazia todo mundo rir e morreu depressivo. Então, a prova que o Jim Carrey também conta essa história, que ele fala, poxa, eu queria que todo mundo alcançasse toda a fama e o sucesso para que as pessoas percebessem que não é isso que vai deixar a gente feliz e pleno. Então, felizmente eu consegui descobrir isso a tempo, né? E hoje faz parte da minha missão falar essa mensagem para as pessoas também, que não é só você resolver as dores emocionais. Na verdade, as dores emocionais são uma ponte que você precisa resolver para alcançar sua conexão espiritual com algo maior. E essa mudança tua na vida profissional mudou também a nossa forma aqui de poder atender as pessoas falando também da espiritualidade, que era uma coisa que antes, até mesmo por conta não mistura a hipnoterapia, que é ciência, com religião, porque tem alguns mitos, as pessoas já pensam isso. E hoje não, é muito legal, eu explico realmente dessa forma, que você pode ter mente maravilhosa, corpo maravilhoso, físico, só que se não tiver um propósito, um porquê, então para que eu vou trabalhar? Para lutar mais? Então que não acaba aqui, né? Que aqui é apenas uma das etapas, que o melhor ainda está por vir. Sim. Isso faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho da infância. Você tinha algum apelido mesmo carinhoso, alguma coisa na infância? Ou bullying? Estou dizendo o Michael ali, pequeno, tinha? Acho que... No apelido diferente, eu me chamava de Maiquinho, né? Maiquinho? Então eu quero saber do Maiquinho. Como era a personalidade do Maiquinho? Escreva assim... Extrovertido, introvertido? Não, introvertido, quieto, tímido, medroso, corajoso. Como era o Maiquinho? Tinha medo de conversar com as pessoas. Só tinha um amigo, né? Ali, sempre, cada ano tinha um melhor amigo. Aí eu ficava torcendo para ele não sair da escola, né? Porque eu me sentia julgado por todo mundo, né? E pior, geralmente, as pessoas que são mais retraídas, tímidas assim, elas são inteligentes e tal, aí tirar nota boa na escola, pelo menos nisso, né? Mas nem isso era, né? Então, além de ser tímido, né, ser popular e tal, ser travado, só tirava nota ruim. E então isso me deixava muito de canto, assim, né? Fazia ficar muito isolado. Essa era a personalidade dele. Tinha alguma referência para você lá na infância sobre empresário, empreender? Alguém com essa referência que você olhava que tinha uma vida que não era
vamos dizer, CLT, alguém que era empreendedor ou empresário? Tinha alguém da família, alguém que te inspirava ou não? Não, minha família nunca teve nenhum Seu pai empresário. era militar, Assim, né? Meu pai era militar, sempre bem tradicional. E minha mãe é formada em psicologia, mas ela não atendia. Tá? Ela foi começar a atender nos últimos anos de vida. E parentes, nunca tive parentes próximos, então ninguém da minha família tinha um sucesso assim, de destaque. E na época também não tinha acesso que a gente tem hoje, né? Então, que era a minha referência, pra dizer que não tinha referência, era o Goku, do Dragon Ball. Olha, Que eu via ele ali ajudando as pessoas, né? Ajudando as pessoas ali, lutando, se esforçando, se sacrificando para salvar a humanidade, salvar o mundo ali. Então eu vi aquilo, não sei, por ser o único desenho, um dos principais desenhos que eu vi, não sei se é de tanto repetição Sim. que ele ficou na minha mente ou porque eu me conectava mesmo. Mas depois, outro dia, eu fiz uma auto-hipnose, de curiosidade, perguntar da onde eu me inspirei, por que eu trabalho no que eu trabalho, e a minha mente subconsciente trouxe que eu queria ser como Goku. Olha, Acredita? que incrível. Esse é o poder da mente. E por falar no poder da mente, né, desbloquear a mente, que é o título do seu livro, nós temos um quadro aqui, o nome do quadro é Na Cadeira, que aí nós vamos para lá para buscar respostas aí de uma forma mais rápida, um ping-pong, um bate-pronto, porque na hipnoterapia é assim, quando a gente busca uma resposta e a pessoa começa a pensar muito, às vezes não vem a verdade. E a verdade muitas vezes vem meio que na pressão. E nós vamos, aceita o desafio para ir para a cadeira? Bora. Então vamos lá, na cadeira. Opa, uma pequena pausa aqui no nosso episódio para trazer uma informação muito importante. Olha essa pergunta. Quais são os 3 maiores erros que terapeutas e mentores cometem e que travam os resultados grandes que ele tanto deseja? Quer saber? Erro número 1. Achar que o problema é só falta de técnica e virar refém de mais cursos e nunca está pronto. Erro número 2. Não ter clareza do posicionamento. Não entendeu ainda o seu valor, quem ele é, para quem deve falar e por que deve ser escolhido entre tantos outros profissionais. E erro número 3, e esse é fortíssimo, não fortalecer a mente, sim, para sustentar preço, autoridade e constância. E infelizmente acaba procrastinando e se auto-sabotando. Se você é terapeuta ou mentor e quer levar o seu posicionamento e seus resultados para o próximo nível, clique no link que está na descrição e aplique para a mentoria Posicionamento de Elite. Agora sim, bora lá voltar para o nosso episódio do Mentes que Inspiram. Estamos começando o quadro Na Cadeira, onde eu vou buscar respostas do subconsciente. Durante a terapia, é muito comum isso, a gente buscar no momento de pressão, perguntas sem dar muito tempo para a pessoa responder, para que possa vir a verdade que está no subconsciente. E hoje eu tenho a honra de estar aqui na minha cadeira, nesse quadro, nosso querido Maico Arruda, onde nós vamos buscar algumas respostas do subconsciente dele. Preparado, Maico? Preparado, bora. Permissão? Permissão. Maico, a primeira palavra que vem na sua mente quando se fala de força, o que representa força para você? Palavra que vem. Sucesso. Palavra que surge quando pensa na sua jornada até aqui, na sua vida até aqui. Amor. Rápido. Palavra ou sentimento ao pensar no seu futuro. Família. Livro que inspirou você, fora o seu. Que vem na cabeça de Roberto Chinachique. Felicidade em uma palavra. Família. Palavra, emoção que resume, que te move o tempo todo. Palavra ou emoção? Evolução. Resuma sua maior força. Paciência. Sua maior força? Paciência, foco. Paciência, foco. O que mais te move todos os dias? Liberdade. Liberdade. O segredo do seu sucesso? Persistência. Palavra para um hipnoterapeuta começando. Disciplina. Filhos? Amor. Esposa?
Amor. Dica de um filme que marcou a sua vida. Em Procura da Felicidade. Agora, pra gente fechar, quais seriam as palavras que você deixaria para inspirar? Palavra de inspiração para quem é empreendedor, pode ser em mais palavras agora. Seu momento de realmente tocar no coração, porque nesse momento temos líderes, empresários, hipnoterapeutas, pessoas que leem o seu livro te acompanhando. O que você deixa de mensagem para esse público? Vou deixar a minha frase, que eu falo em todas as minhas palestras, que eu descobri depois da viagem que eu fiz com o Jerry, que é: quando a sua fé é maior do que seus medos, os milagres acontecem. E na prática, tudo que a gente deixa de fazer na vida, a gente deixa de fazer por conta de um medo. E os nossos resultados só acontecem quando a gente age. Então, a gente age ou deixa de agir por conta do medo. Então, quando a gente tem fé, e a fé é maior que o nosso medo, a gente age, logo temos resultado. Então, essa é a lógica dessa frase. Então, independente do que você está passando, só se coloque em ação que as coisas vão acontecer na sua vida. E aqui na cadeira está Maico Arruda, onde nós vamos agora buscar o ECI do sucesso. Mas o que é ECI? É Evento Causador Inicial. Foi talvez uma das primeiras vezes que a pessoa sentiu o sucesso. No caso, nós vamos buscar sucesso. Poderia ser outra emoção. E permissão para hipnotizar? Sim? Então agora eu vou contar de 3 a 1. Prepara o seu interruptor. Michael é um interruptor da hipnose. E no 3 você vai acioná-lo. 1, 2, respira fundo. 3, relaxa. Relaxando, sentindo o seu corpo e mente relaxando cada vez mais. Agora, vou contar de 3 a 1. No 1 você vai para um momento de sucesso, um momento épico da tua vida, um momento mais especial da sua vida adulta. 3, 2, 1. Dia ou noite? Dia. Dentro ou fora? Fora. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quem está com você? Onde você está? A Rafa, minha esposa. E o que está acontecendo? A gente está em frente da sede da Omni. Na frente da sede da Omni. 2017, está alugando a sede. 2017, alugando a sede. Onde você sente mais forte essa emoção agora no teu corpo? Aqui no peito? No peito, na barriga. Quente ou fria essa sensação no teu peito, na tua barriga? Quente ou fria? Quente. Isso. Grande ou pequena? Grande. Eu vou contar até 5, essa emoção vai ficar cada vez maior. 1, vai sentindo mais forte. Qual é o nome dessa emoção? 2, ficando mais forte ainda. Qual é o nome? Empolgação. Empolgação ficando maior. 3, mais empolgado. Olha a sede da Omni. 4, ficando cada vez mais forte agora. 5, sinta essa empolgação muito forte, cada vez mais forte aí. Olha essa sede, tudo isso acontecendo, a sua esposa aí e uma nova etapa na sua vida. Agora eu vou contar de 3 a 1, você vai para um momento, seguindo essa emoção, você vai para um momento na tua vida que você sentiu isso talvez pela primeira vez na sua infância. 3, ficando cada vez menor, braços e pernas encolhendo. 2, 1, dia ou noite? Noite. Dentro ou fora? Dentro. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Quem está aí com você? O que está acontecendo? Minha mãe. A mãe. Onde você está? Que ambiente é esse? Estou em casa. Minha mãe está falando que vou entrar de férias pela primeira vez e vou ficar 2 meses só com ela. Primeiro número que vem. Dia. Primeiro número que vem à sua mente. Qual a sua idade aproximadamente aí? 3 anos. 3 anos. Toco no ombro, estou falando com o Maico Arruda com 3 aninhos. Sinta essa emoção boa, sua mamãe vai sair de férias e você vai poder ficar com ela, ter mais tempo. Olha para sua mãe, olha o rosto dela, olha o quanto esse momento é importante para você. Onde você está sentindo essa emoção mais forte no teu corpo? Que parte do corpo? Aqui. Isso. Quente ou fria essa emoção? Quente. Grande ou pequeno? Grande. Sinta ela esquentar cada vez mais. Qual é o nome dessa emoção, desse sentimento? Estou empolgado. Empolgado? Sinta essa empolgação, porque a sua mamãe vai poder ficar com você. Vai sentindo ela crescendo agora, essa energia boa. Olha a sua mãe aí, ela vai poder ficar com você todas nessas férias. 2, sinta essa empolgação, essa vontade
de brincar, de falar isso para todo mundo. 3, aumentando cada vez mais essa empolgação. 4, vai sentindo mais forte agora. E 5, está muito forte essa emoção. Siga essa emoção boa. E agora, vá se vendo no futuro. Eu vou contar de 1 a 3, você vai estar já no momento, no futuro, na tua vida, levando essa empolgação junto para você, para os melhores dias da sua vida, levando a Omni pelo mundo, podendo ver já talvez a Milena maior, o Matheus maior, e sentindo essa mesma empolgação, toda essa energia positiva que você carrega para um momento especial da tua vida, cumprindo o seu legado, o legado do Jerry. 1, vai sentindo isso cada vez mais forte. Quando chegar no 5, você vai poder abrir os olhos, mas trazendo com você essa energia boa. 2, sinta essa empolgação, essa vontade de viver, de expandir cada vez mais a tua empresa. 3, a vontade de transformar vidas, ficando cada vez maior. 4 e 5, olhos abertos, se sentindo muito melhor, mais confiante, empolgado. Como que foi? Se sentindo poderoso, né? Muito bom. Poderoso? Obrigado. Lembrava desse ECI ou não? Esse ECI veio pela primeira vez ou já tinha vindo antes? Na primeira vez. Sim. Primeira vez? Maravilha. Maico, foi um prazer, uma honra te receber aqui no Mentes que Inspiram, decifrando a mentalidade de pessoas de sucesso. Tenho certeza que esse episódio marcou para muitos aí. Compartilhe ele com as pessoas que precisam ouvir o que foi conversado aqui. Entramos nos bastidores de Maicon Arruda. Não perca o próximo episódio, compartilhe. Estamos só começando, aguardem.